Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer profundamente a Deus pela vida e a você que está comigo aqui nessa noite, onde poderemos estudar um pouco mais da filosofia da Seiichi Noe e elevar os nossos pensamentos junto a Deus Pai. Meu muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E para nós iniciarmos a reunião de hoje, peço que assumam posição de oração ou outra posição confortável, fechem os olhos e vamos fazer a oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, este livro aqui. A oração que consta na página 182, no meu caso aqui é a 37ª impressão, e é a oração para captar boas ideias. Então vamos acompanhar mentalmente. Oração para captar boas ideias. Deus é a fonte inesgotável de ideias. Se observar bem todas as coisas do universo, qualquer pessoa compreenderá que Deus é um manancial inesgotável de ideias. No universo, não existem coisas exatamente iguais. Tomemos, por exemplo, uma folha de árvore e comparemos com outras folhas da mesma árvore. Elas parecem iguais, mas observando-as bem, notamos que não existe outra, sequer uma, que tenha exatamente idêntica disposição das nervuras que aquela. Como são belos os suaves contornos e os desenhos das nervuras de cada folha. E, diante do surpreendente fato de que, apesar de diferirem uma das outras, todas as folhas são igualmente belas, não podemos deixar de nos sentir maravilhados com a força misteriosa da criação infinita. Assim como não existem pessoas com impressões digitais idênticas, também não existem pessoas com pensamentos, sentimentos ou personalidades idênticos. Embora todo ser humano seja filho de Deus, cada qual tem seu caráter peculiar, havendo, pois, infinita variedade de personalidades. E é através dessa variedade limitada de personalidades que Deus manifesta o seu conteúdo infinito. Se nós serenarmos mais a mente e procurarmos receber a revelação de Deus, ela virá sob a forma de inspiração e poderemos receber mais abundantemente do que agora as ideias que Deus possui. Podemos crer nisso e também comprová-lo na prática. Neste momento, sereno a minha mente e dirijo a Deus para receber a sua revelação. Uma quantidade ilimitada e inesgotável de ideias está, agora, fluindo para dentro de mim. Meu cérebro está recebendo essas ideias e transformando-as ondas de inspiração em imagens, como se fosse um televisor. Incontável número de belas formas e variedade infinita de cores, formando combinações perfeitas e arranjos primorosos, desfilam em minha mente e vão se concretizando neste mundo de tempo e espaço. É dessa forma que o conteúdo infinito de Deus vai sendo revelado na sua imagem final e completa por intermédio do homem. Sendo infinito o conteúdo de Deus, não existe uma coisa sequer que seja igual a outra. Não havendo coisas iguais, o que vem de Deus é sempre novo, sempre um progresso. Todavia, quando o conteúdo infinito de Deus é revelado a nós sob a forma de inspiração, podem variar o tamanho da escala em que ele é revelado e a velocidade com que se desenrola, dependendo de estar ou não suficientemente aberto o canal da nossa mente. É preciso, pois, mantermos plenamente aberto o canal de nossa mente para que o conteúdo infinito de Deus possa fluir abundantemente para dentro de nós sob a forma de inspiração. Neste momento, perante Deus, purificando a mente, serenando a mente, abrindo plenamente o canal de passagem da revelação divina, recebo as ideias necessárias à concretização do meu desejo. As ideias de Deus chegam até mim como uma torrente para concretizar o meu ideal. Digo meu ideal, mas isso é apenas força de expressão, pois, na verdade, é Deus quem deseja concretizar, através de mim, o seu ideal. E assim sendo, é natural que Deus me dê as ideias necessárias para a concretização de seu ideal. Agradeço a Deus as ideias infinitas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Que oração maravilhosa em que nós nos inspiramos ainda mais a extrair do nosso interior as ideias sagradas de Deus. Quero agradecer especialmente a todas as pessoas que com tanto carinho, com tanto amor, deixam mensagens, tanto no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, quanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Recebam um caloroso abraço, um beijo no coração de todos vocês, por tanto amor, tantas palavras amorosas, carinhosas. E lembrando, o mérito é todo de Deus, porque é Ele que nos criou perfeito, é Ele que sustenta a base espiritual da nossa vida, portanto, é a Ele todo o mérito pela nossa felicidade, alegria, elevação e aprendizados. E hoje nós temos um assunto muito especial, muito maravilhoso, que é exatamente vença a si mesmo. Por que vencer a si mesmo? Nossa vida é uma grandiosa escola que nós viemos a este mundo para aprendermos. E de todas as grandes lições que nós temos, a maior delas é a superação, é vencer a si próprio. Então, vencer a si mesmo é você aumentar a capacidade de manifestar Deus no dia a dia. Todo ser humano encarnado tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem as suas barreiras. Então, nossa missão de vida é revelar Deus. E como é que nós trabalhamos a revelação de Deus? Vencendo a nós próprios. Então, o vencer a nós próprios é a grande missão que nós temos na vida para manifestarmos Deus. E cumprindo essa missão, nosso objetivo de vida é atingido e temos uma realização plena na nossa existência durante essa encarnação, durante essa experiência carnal que o nosso espírito vive. Logo, manifestar a sua capacidade está diretamente relacionada a vencer a si próprio. Pois bem, escutando assim parece ser até muito fácil. Puxa, então quer dizer que a minha missão de vida basta vencer a mim mesmo? Só que vencer a si próprio é uma grandiosa missão que você precisa estar ciente e ter as ferramentas, os materiais necessários para que você consiga ser muito eficiente nessa missão de vencer a si mesmo. Durante milhares de anos, coube à filosofia e à religião esse trabalho de ensinar o homem a vencer a si mesmo. Mas, preletor, a ciência já rompeu fronteiras. Fantástico! A ciência carrega o homem para o exterior, leva o homem para lugares fantásticos e melhora muito a nossa qualidade de vida. E disso é indiscutível. Mas o vencer a si próprio, na seara de amar mais, compreender mais e pensar mais em Deus, é algo que está muito ligado à filosofia/religião. Na Seichonoye nós aprendemos que ciência e religião são duas facetas de uma mesma moeda, que ambas levam ao desenvolvimento humano. Portanto, ciência e religião andam de mãos dadas e elas são complementares, porque no fundo, a ciência estuda as leis da matéria e a religião/filosofia, no caso da Seichonoye, também estuda as leis da mente. Ambas fazem parte das leis da projeção, que são uma criação da vida. Portanto, são espectros, momentos diferentes da lei da vida que nós estudamos. Por isso que ciência e religião podem andar do lado. Mas tomemos muito cuidado. Nem tudo que é dito ciência é ciência e nem tudo que é dito religião é religião. Precisamos separar o joio do trigo. É por tal motivo que nós precisamos entender que o que é realmente ciência e o que realmente é religião. Muitas vezes chama-se de ciência o que não é ciência, chama-se de religião o que está longe de ser algo que realmente vai lhe promover o seu crescimento, a sua superação. E para a noite de hoje, estudaremos esse livro fantástico da coleção A Verdade, volume 2, já trabalhei ele em outras palestras, Ensinamento Básico, é um livro fantástico da coleção A Verdade, que é composta de 10 volumes, mais o volume suplementar, e ele tem assim trechos incríveis, e hoje nós vamos ler um trecho maravilhoso. Prestem bem atenção, farei a leitura, e se precisar, utilizarei o quadro, só para variar um pouco. Vamos lá. Isso está na página 123 e o meu livro é a 7ª edição.
Aquele que vence a si mesmo é o mais poderoso. Olha que lindo o título já começa fantástico. Aquele que vence a si mesmo é o mais poderoso. Somente aquele que domina a sua própria mente é que consegue dominar o seu próprio destino. Aqui já vem uma coisa muito interessante. Somente quem domina a sua mente consegue dominar o seu próprio destino. Por quê? Aprendemos na Seichonoye que a força da ideia, a força da palavra, ela concretiza no mundo das formas. Logo, portanto, assim, quando nós temos pensamentos na nossa mente e eles ficam extremamente arraigados, esses pensamentos se manifestam de forma concreta na vida terrena. Então, a nossa vida, ela é exatamente relacionada ao que nós temos na mente. E aí, deixa eu abrir uma primeira explicação e já vou puxar o quadro, porque isso é muito importante, principalmente se quem estiver assistindo essa palestra for uma pessoa que esteja conhecendo a Seichonoye agora ou ainda não tenha muito conhecimento sobre a doutrina. Vamos lá. Pode ser um pouquinho mais para cima? Opa, meu ponto aqui está avisando. Muito obrigado, Gustavo. Aqui tá bom? Ótimo, valeu. Então vamos lá. Esse desenho aqui, ele é muito conhecido aos adeptos da Seichonoye. Ele simboliza a mente, em que nós temos 5% referente ao consciente e 95% referente ao subconsciente. Então o que acontece? Essa totalidade aqui é a nossa mente. Então essa totalidade aqui é a nossa mente. Então, quando nós falamos precisamos dominar a mente, o professor Masaharu Taniguchi está falando que você precisa dominar toda a mente. É toda a mente. Não é só a mente consciente, é toda a mente. Só que tem um detalhe. A mente subconsciente, ela é tão vasta, mas ela é tão vasta que ela transcende a sua existência carnal. Presta bem atenção. Ela é tão gigantesca, ela é tão imensa, que ela transcende a sua vida fenomênica. Isso quer dizer que saber o que tem aqui dentro é impossível. A gente consegue ter flashes de conteúdos, mas a totalidade não tem como. É muito grande. Então, o que acontece? A nossa mente total influencia a formação do nosso destino. Porque tem pessoas que, quando a gente explica isso, ela fala assim, mas eu nunca pensei em ficar doente e fiquei doente. E tem pessoas que falam assim, eu nunca desejei a pobreza e fiquei pobre. Você pode não ter pensado, você pode até não ter desejado, mas o que acontece? Os pensamentos que o seu consciente permitiu entrar no seu subconsciente eram pensamentos que estavam em sintonia com doença, pobreza, desgraça, acidente, etc. Então o que acontece? Você pode até não lembrar, mas em algum momento o seu consciente permitiu que adentrasse no seu corpo mental pensamentos que sintonizam com a doença, com a pobreza, com a desgraça, com acidentes, infelicidades, etc. Então, pensamentos negativos, pensamentos algorentos, egoísmo, ciúmes, inveja, ódio, raiva, rancor, tristeza, qualquer coisa negativa, sintoniza com essa falta de gratidão, ingratidão, né? Então, qualquer sentimento negativo sintoniza com essas situações ruins e elas acabam se manifestando. Então, presta bem atenção, você pode até não lembrar, porque pode ter sido até alguma coisa que aconteceu na sua infância, a sua infância no útero, pode ser coisas até que você traz de outras existências. Então, o que acontece? Tudo que está gravado na sua mente é o que vai projetar na sua vida. Então, o que está gravado no seu subconsciente é o que vai gerar os fatores da sua existência. Então, pessoas que têm muitas coisas gravadas negativas dentro do seu subconsciente acabam manifestando situações negativas na vida concreta, mesmo que o consciente não se lembre, não saiba e tenha certeza que não tem nada.
Por isso que é muito complexo. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, nossa, preletor, eu estou vivendo um problema, mas eu não tenho nada gravado na minha mente. Talvez você não tenha nada aqui que você se recorde, mas aqui, quem manda na manifestação do nosso destino é o subconsciente. Só que quem deixa as coisas entrarem aqui é o consciente. Então, o subconsciente é o depósito, enquanto que o consciente é o porteiro que abre a porta do depósito. Por isso que é possível, por meio da mudança do consciente, estabelecer uma nova vida, um novo armazenamento no subconsciente. Por quê? Aquilo que o consciente começar a decidir que vai entrar, o subconsciente armazena. O subconsciente ele tem uma maneira passiva de atuar. Ele não faz filtro. O que mandar para ele, ele guarda. O consciente já faz filtro. Qualquer coisa que eu falar aqui, vocês vão pensar, falar assim, tem razão, não tem razão, gostei, não gostei, quero acreditar, não quero acreditar. O seu consciente vai trabalhar da forma como ele quiser ou ele estiver mais habituado. Então o consciente é o porteiro, ele vai deixar entrar aquele pensamento, aquele sentimento, aquela crença, aquele ensinamento, etc., aquela teoria. Então o consciente deixa entrar. Uma vez que entrou, ele é gravado no subconsciente. A reiteração da entrada desses pensamentos geram dentro da gente o que a gente chama de hábito. Então a pessoa deixa a reclamação entrar. E ela cria o hábito, ou ela repete muitas vezes a reclamação, grava dentro do subconsciente o hábito de reclamar, e isso se torna uma maneira de viver que vai gerar situações concretas referentes à reclamação. Então, quem muito reclama, atrai situações que merecem reclamação, ou que são condizentes com a reclamação. Perfeito? Então, basicamente, essa aqui é a forma como a nossa mente trabalha. Então, só pelo número aqui você já viu, não é uma coisa fácil de trabalhar a mente. Não é fácil, mas não quer dizer que seja impossível. Todas as pessoas podem trabalhar e nós temos inúmeros exemplos práticos de pessoas que com os ensinamentos da Seiti-no-e conseguiram trabalhar e transformar a sua mente. Então, o número já mostra, 95% é inerte e você sequer sabe. Ou seja, muitas vezes você é arrastado e você não sabe por quê. Você fala assim, meu Deus, por que eu faço as coisas que não quero? Como Paulo disse nas cartas na Bíblia Sagrada, faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. Às vezes nós somos arrastados, aquela pessoa que enxerga que o relacionamento é um fracasso e ela é arrastada para o fracasso, aquela pessoa que sabe inconscientemente que o negócio não vai dar certo, mas insiste, aquelas pessoas que abrem um ponto comercial num lugar que está fadado a dar errado, aquelas pessoas que, olha que interessante, gente, eu fico impressionado, atropelamento de trem, é um negócio tão difícil, mas tão difícil, que a pessoa tem que estar no local certo, na hora certa, no trilho, naquele minuto, porque se ela chegar um minuto antes, ela atravessa, se ela chegar um minuto depois, ela não consegue passar, e a pessoa consegue ser colhida por um trem. Então, você imagina todas essas situações, elas estão nessa seara de atração mental. Então, as pessoas que são arrastadas, mesmo sabendo que a coisa é ruim, mas ela vai sendo puxada como se tivesse um cabo, como se fosse uma maré, como se fosse um redemoinho que está te levando para o fundo do oceano. E isso é em razão da força que o subconsciente tem na formação do destino. Então, imagine só, se a gente fosse fazer um desenho de um iceberg, e simbolizar a nossa mente, o nosso consciente seria a ponta do iceberg e o nosso subconsciente é aquilo que está abaixo do mar. Você não enxerga, mas é ele que direciona para onde vai o iceberg. Aí o professor Masaharu Taniguchi continua. Deixa eu só ver aqui. Ele continua. A mente humana é realmente complexa, pois o homem possui dentro de sua mente um sentimento de autodestruição. O homem possui dentro de sua mente um sentimento de autodestruição, que o faz lançar-se em direção à infelicidade ou à pobreza. Todo mundo possui? Todo mundo. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas todo homem traz dentro de si uma ideia de autodestruição. Por quê? Seja por questões de pensamentos acumulados,
seja pela ideia de pecado gravada, seja pela ideia do pagamento de uma dívida por atos que já concretizou em outras existências, seja pela revolta do próprio espírito em ser aprisionado no corpo carnal. Então, todo mundo encarnado traz dentro de si o corpo carnal, a mente fenomênica, traz dentro de si um sentimento de autodestruição. Referindo-se a essa autodestruição, Carl Menninger, que foi um expoente da psicanálise norte-americana, a denominou aquilo que é contra si próprio. Em que pese o homem queira viver feliz, ele traz dentro de si um sentimento de autodestruição que o leva à infelicidade. A ação destrutiva que vem do sentimento de autodestruição manifesta no interior em forma de irritação, ira, repreensão, busca de compaixão, desejo de ficar doente, desejo de não trabalhar, etc. Olha que interessante, vou repetir. A ação destrutiva que vem do sentimento de autodestruição manifesta-se do interior em forma de irritação, ira, repreensão, busca de compaixão, desejo de ficar doente, desejo de não trabalhar, etc. Então, tudo que impossibilita, tudo que limita, tudo que faz com que você não consiga cumprir a sua missão de expressar Deus, a sua missão de vivenciar o aprendizado nesse planeta Terra, é tido como sentimento de autodestruição. E continuamos. O desejo de autodestruição não é o desejo verdadeiro da própria pessoa, mas como vem do seu interior, é frequentemente confundido com o desejo próprio. Vamos lá, que aqui eu vou ter que explicar alguns pontos. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Aqui, nós já entendemos que dentro da mente humana há esse desejo de autodestruição. Por quê? Temos acumulados as coisas que nós fizemos errado, aquelas coisas que nós nos arrependemos, aqueles, entre aspas, vacilos que nós cometemos, que traz uma vontade de autopunição. Dentro de toda a mente, dentro da coletividade da humanidade, tem aquele desejo de que os erros sejam severamente punidos, olho por olho, dente por dente. Olha que interessante, você está assistindo a televisão, você vê alguma pessoa fazendo alguma ação equivocada, você julga rapidamente, a sua mente já vem com severidade e fala, fulano merecia tal pena. Aí você pensa assim, nossa, né, merecia tal pena. Aí, quando é você que comete essa falha, a sua mente também te julga com a mesma severidade, porque o julgamento ele está gravado no seu subconsciente. Então, quando é com a pessoa, você julga, e você fala, essa pessoa merecia sofrer. E quando é você que erra? Aí você pensa, caramba, sou eu que tenho que sofrer. Grava dentro de você um sentimento de autodestruição que ele há de se manifestar. Então, muitas pessoas são levadas à pobreza, à doença, à infelicidade, à invalidez, com esse desejo autodestrutivo. Todo mundo quer ser uma pessoa amável, uma pessoa bacana, uma pessoa que cresce, uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, todo mundo quer isso. Mas por que nem todo mundo consegue? Exatamente pela ação daquilo que é deixado dentro da sua mente. E tem um detalhe, a Seichonoe, ela trabalha um ponto que eu acho fantástico e que é apaixonante. Essa estrutura da mente, quando a Seichonoe surgiu na década de 30, isso aqui era até bem novidade. Hoje em dia, muitas pessoas já trabalham isso, a gente já viu vários movimentos, tem muita gente aí que se intitula positivo e que movimentos assim luminosos e que vem trabalhar isso aqui. Ótimo. Só que quando a gente vai trabalhar isso aqui na prática, isso aqui é muito complicado. Isso aqui é muito complicado. Não é uma coisa que seja simplória, que uma semana de prática seja o suficiente para transformar em definitivo tudo. Isso aqui, se você estudar somente nisso daqui, você acaba ficando escravo da mente. Por quê? A ideia de que a mente fenomênica é a força única da sua vida é algo que te escraviza.
Então, quando você vê as pessoas falando, vamos trabalhar leis mentais, eu adoro leis mentais, nós vamos trabalhar isso aqui. Isso daqui, até com a sua força, aliás, com a sua força, você consegue alterar até certo ponto. Só que você começa a chegar numa seara aqui, que o negócio está tão tão encravado, está tão enlameado, está tão sujo, que talvez o seu eu não tenha força para lidar com isso. Você precisa de algo que seja superior. E é aí que a Seichonoye entra com algo fantástico, que ninguém fala. Isso daqui é coisa da Seichonoye. Nós temos o consciente, o subconsciente, e nós temos a supraconsciência. A supraconsciência, ninguém fala. Ela faz parte da sua mente. É a supraconsciência. E o que é a supraconsciência? Ela é a mente de Deus. Ela é a mente de Deus, que está no seu interior. Deus está no seu interior. Então, o que acontece? Na Seichonoye, nós trabalhamos a limpeza do consciente de duas formas. Uma é utilizando voluntariamente, conscientemente e de maneira eficaz o nosso consciente. Então, nós temos inúmeras práticas que trabalham o consciente. A título de exemplo, purificação da mente, práticas recitativas, leitura de livros sagrados, participação em reuniões, ouvindo palestras no canal do YouTube, seja nos CDs da Seichonoye. Então nós temos inúmeras práticas que de forma voluntária, de forma treinada, utilizando o poder da palavra, o elogio, a gratidão, a repetição. Então nós temos inúmeras práticas que fazem com que você pegue o seu consciente e faça a ponte para o caminho certo, a fim de que sejam gravadas as boas ideias no seu subconsciente. Todavia, nós também utilizamos a supraconsciência, por meio do quê? Da prática maravilhosa chamada meditação Shinsokan. Por meio da meditação Shinsokan, nós fazemos com que o consciente faça uma viagem por dentro do subconsciente, encontre na supraconsciência a vibração da verdade e essa vibração da verdade adentre em toda a mente e se exteriorize. Então, a supraconsciência, ela sobe iluminando toda a sua mente e fazendo com que aquilo que era negativo se transforme em positivo. Então, a Seichonoye, ela possibilita uma rápida transformação da pessoa, porque ela utiliza esses dois caminhos. Ela vem por cima e por baixo, ou ela vem pelo que percebe e pelo que é invisível, e junta-se num verdadeiro movimento revolucionário de limpeza do seu consciente. Aqui você tem verdadeira eficiência. Por quê? Se você tiver um consciente forte, se você já tiver boas coisas gravadas, você coloca a meditação Shinsokan, tu vai longe. Agora, se você tem muitas dívidas, muito lixo, muita porcaria gravada dentro de você, você colocando o consciente e você colocando a supraconsciência, você consegue trabalhar muito mais, muito melhor e ter resultados muito mais eficientes. Então, a Seichonoye traz como grande novidade esse trabalho direto da supraconsciência. Isso aqui é fantástico, fantástico. E ninguém trabalha. Pelo menos ninguém que somente estuda a matéria. Por quê? O trabalho da mente parte do pressuposto que o homem é matéria. O trabalho da supraconsciência não. Ele parte do pressuposto que o homem é espírito, que está utilizando a matéria. É diferente. Quando você entende que você é espírito e você está usando a matéria, você entende que quem manda e quem existe é a supraconsciência. Então você dá muito mais força a Deus na sua existência e faz com que Ele levante, eleve, ilumine todo o restante. Então, dentro da Seichonoye, nós temos um movimento de humildade perante a vida, porque nós trabalhamos a supraconsciência em sua grandiosidade, em sua força,
para que faça o trabalho de iluminação, de elevação, de transformação dos pensamentos que estão dentro do nosso subconsciente. É por isso que a meditação Shinsokan transforma tanto, porque nós vamos na supraconsciência. Você só pensa em Deus, você só fala em Deus, você só visualiza Deus, você vibra Deus, e isso vai gravando no seu interior. Vai gravando no seu interior. Então, aqueles sentimentos autodestrutivos que você tinha dentro de si, eles vão sendo trocados, eles vão sendo mudados, eles vão sendo transformados, eles vão sendo elevados. Isso aqui é tão maravilhoso, isso aqui é tão grandioso, e a Seichonê dá de uma maneira tão fácil e tão simples, que muitas pessoas não valorizam. Não valorizam. Tem pessoas que gastam milhares de reais para fazerem cursos para entender que a mente tem força criadora. Isso é básico dentro do ensinamento da Seichonê. O que muda no ensinamento da Seichonê não é o entendimento ou o estudo filosófico teórico de que a mente tem força criadora. Isso é básico. Saber que a mente tem força criadora é bom? É. Mas como é que eu faço para isso mudar na minha vida? E é aí que vem o aprofundamento da Seichonê. Porque a Seichonê trabalha em dois aspectos. O primeiro é o seguinte: essa mente não é a mente real. Então, essa mente que é consciente e subconsciente não é a mente da sua totalidade espiritual, e a sua mente está junto com a mente de Deus. Então, quando você toma essa consciência, abrem-se as portas da supraconsciência e você começa a acessar e fazer uma verdadeira revolução no seu interior. Então, a pessoa que antes era arrastada para a desgraça, que era arrastada para a infelicidade, para a pobreza, para a doença, ela começa a mudar os seus pensamentos e ela começa a ser arrastada para a felicidade, para a provisão, para a harmonia e para a alegria, e a vida se modifica, e a vida se transforma. É como eu disse, não é algo simples, mas está muito longe de ser impossível. É algo prático, é algo de vivência, é algo que você pode experienciar, desde que você aprenda a usar o seu consciente e a sua supraconsciência. E como é que nós aprendemos na Seichonê? Simples, utilizamos a repetição, a leitura, a audição, as reuniões presenciais, as práticas como a purificação da mente e tantas outras, oração de gratidão aos antepassados, e nós vamos utilizando isso daí. E dentro da nossa casa, o que nós fazemos? A meditação Shinsokan. Então nós atacamos em duas frentes, nós fechamos de uma tal forma que essa transformação ela é visível. E eu, graças a esse mecanismo, eu pude mudar a minha vida. E não só eu, como milhares de pessoas que praticam a Seichonê. Exatamente porque a gente usa conjuntamente o consciente e a meditação Shinsokan, a supraconsciência, para atacar esses 95% e fazer deles uau. Aí alguém pode falar, mas preletor, você falou que 95%? Está na mente. E a supraconsciência? Ela está dentro dos 95%. Só que ela é tão escondida que ela fica no local que as pessoas desconhecem. Como é que a gente acessa de cara? É com uma frase profunda que a Seichonê sempre fala para todo mundo. O homem é filho de Deus. O que significa o homem é filho de Deus? Significa que dentro de você tem a centelha divina, dentro de você habita a supraconsciência. Dentro de você, Deus está prontinho para manifestar. Basta que você permita que Ele adentre no seu mecanismo de manifestação. Olha só, o homem é filho de Deus. Por que ele é filho de Deus? Porque foi Deus que criou. Não existe outro criador na face da terra. Para quem tem como princípio básico um criador único, não existe outro criador. Ora, se não existe outro criador, tudo é criação de Deus. Se tudo é criação de Deus, tudo veio de Deus. Então o homem é criação de Deus. Então o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus. Aí alguém pode falar, mas tem diferença entre criação e filiação. Tudo que vem de Deus tem a mesma essência de Deus. Então o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus. Ele, quando vai se projetar, ele é espírito, porque Deus é espírito. Deus é imaterial, Deus é infinito, Deus é imortal. O homem também tem a mesma essência. Esse eu divino, que é a imagem e semelhança do Pai, nós chamamos de imagem verdadeira. Então, a imagem verdadeira do ser humano, que é perfeito, maravilhoso, quando vai se projetar no tempo e espaço limitado do mundo fenomênico, ele passa a utilizar um instrumento, um aparelho de manifestação, que é a mente. Mesmo que o aparelho seja material, a essência no aparelho é espiritual. Então, quer dizer, o homem já nasce com a supraconsciência.
Todavia, se não for trabalhada, se ela não for cavucada, se ela não for vibrada, ela fica adormecida e o homem permite que no seu subconsciente sejam gravadas as mais horripilantes ideias possíveis. Por isso que manifesta tanto problema na vida, por isso que a gente tem tanta desgraça manifestada. O sentimento de autodestruição da humanidade é muito forte, Me digam, se você fizer uma análise sincera, você vai observar que a ideia de pecado, ela é muito mais forte, ela é muito mais comum na humanidade do que a ideia da filiação divina. Então, essa ideia de pecado gravada dentro do subconsciente gera o sentimento de que mereço sofrer, mereço ser punido, o inferno é o meu local, e isso se manifesta em forma das mais inúmeras desgraças, doença, infelicidades, etc, etc, etc. Então, dominar a si mesmo é o mais poderoso quem domina a sua mente, quem vence a si próprio. Então, quando o mestre fala, é poderoso quem vence a si mesmo, porque vencer a si mesmo é simplesmente você conseguir criar a capacidade de tirar daqui aquilo que não presta para manifestar aquilo que realmente tem valor eterno, que é o Deus do seu interior. Então, vencer a si próprio é você retirar tudo aquilo que foi gravado de forma equivocada. Então, é poderoso quem vence a si mesmo. Aí você imagina, nossa, é poderoso? É. Deus é a mais poderosa força. Quem manifesta a Deus, manifesta a mais poderosa força. Então, é poderoso, é grandioso, é sagrado aquele que consegue exteriorizar. Aliás, todos são sagrados porque todos têm Deus, mas é mais iluminado aquele que consegue exteriorizar o seu Deus interior. E esse Deus está na sua supraconsciência. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. Preletor João, todas as reuniões você fala da meditação Shinsokan. Preletor João, você só fala de meditação Shinsokan. Meu Deus, Preletor João, Shinsokan, de novo. Por que eu bato nessa tecla? Porque os conhecimentos teóricos sobre as leis mentais e leis físicas estão muito avançados. Na década de 30, quando a Seichonen surgiu, até que eles não eram de conhecimentos gerais. Depois que surgiram as redes sociais e as pesquisas mundiais pelas redes de computadores, hoje em dia qualquer pessoa tem facilmente acesso a conhecimentos. Então as leis mentais, as leis físicas, os pensamentos que transcendem a matéria são hoje coisas muito mais comuns. Todavia, o pensamento da supraconsciência não. Esse ainda é algo que muito pouco se fala e a Seichonen tem como missão divulgar aos 4 cantos do mundo, divulgar a todos os locais a verdade. Dentro de todo ser humano habita a vida de Deus. Por isso todos nós somos filhos de Deus. Cientificamente falando, o que eu estou afirmando? Há um local dentro da sua mente, no recanto do seu subconsciente, que estão gravadas as mais maravilhosas ideias, concepções, sentimentos e forças que você sequer imagina que possui. E quando você acessa, você causa uma verdadeira revolução dentro da sua mente. Você faz com que os seus 95% sejam direcionados para o lado positivo. E aí você modifica por completo a manifestação da sua vida. Como é a mente que vai manifestar no mundo das formas, quanto mais positiva a sua mente, melhor. Aí vem, preletor, fantástico, amei isso daí, vamos botar na prática. Aí você começa no primeiro dia, sou rico, sou uma pessoa próxima. Aí vem, acontece um acidente, você perde dinheiro, você é assaltado, seu carro pega fogo, teu ônibus quebra, você tem que andar a pé, seu sapato fura, teu chinelo rasga, e acontece um monte de coisa. Aí você fala, não deu certo, isso é mentira, isso não acontece. Preste bem atenção, o processo de limpeza demora tempo. Se você mesmo trabalhando, mesmo mudando os sentimentos, você ainda não está vendo resultados, é porque tem muita coisa negativa armazenada que precisa ser eliminada. Se você não conseguir manter, se você não focar, se você não perseverar, você nunca vai fazer com que o positivo se torne abundantemente maior do que o negativo. Tem um preletor aqui em Brasília
queridíssimo, que ele sempre falava assim para mim: João, eu demorei 15 anos para fazer chover na minha horta. 15 anos nesse processo de mudança dos sentimentos de culpa. Então, ele foi uma pessoa que teve uma infância muito dolorida, muitos conflitos com os pais. Então, ele teve, assim, sabe, uma vida muito difícil. Então, ele gravou muita coisa ruim dentro dele. Mas quando ele conheceu a Seitione, ele falou: aqui que é o lugar, meu Deus, eu tenho condições de mudar a minha vida. Ele persistiu, ele insistiu e avançou. Depois de 15 anos, quando ele mudou a mente dele, ele falou assim: João, é impressionante. Antes, eu era uma pessoa que vivia dificuldades e não tinha condição de crescer. Hoje eu sou uma pessoa grandiosa em vários sentidos. A vida dele se transformou. E hoje ele fala: meu Deus, como eu sou feliz e abençoado. Então, mudou a vida dele exatamente quando ele fez esse processo de limpeza. E na Seitione, como a gente usa as leis mentais, a gente também usa a lei a gente usa a vibração da nossa imagem verdadeira, então a gente cria uma potencialidade para manifestar. É por tal motivo que quem pratica a meditação Shinsokan constantemente, diariamente, sem falta, com sentimento de alegria e amor, muda por completo a sua vida. Você olha para a cara da pessoa e você fala: essa pessoa faz Shinsokan. Não tem como não fazer, porque essa pessoa ela radia algo diferente. Essa pessoa tem uma vibração, essa pessoa tem um brilho, essa pessoa tem algo diferente. O que é isso? É Deus que habita no seu interior. Quando você manifesta Deus, a vida muda. E como nós fazemos manifestar Deus? Desobstruindo tudo o que a gente botou de barreira. E isso é feito com o trabalho do consciente e com o trabalho do seu subconsciente. E detalhe, o subconsciente, lembre-se, o subconsciente ele não é como o consciente, ele recebe tudo, ele abraça tudo. Se você chegar para o seu consciente agora, de repente você chegar para o teu espelho, olha para o teu espelho e fala assim: sou bonito, sou inteligente, sou alegre. Talvez te dê até vontade de rir, você vai falar assim: que conversa, até parece que eu sou bonito, inteligente e alegre. Te dê até aquela sensação de não tem nada a ver. Por quê? Dentro de você tem mais ideias gravadas relacionadas ao fracasso, à feiura e à tristeza do que de alegria. Se você repetir para o seu subconsciente inúmeras vezes: sou alegre, sou alegre, sou alegre, sou alegre, ele vai recebendo essas ideias, ele não julga. O que receber, ele vai gravando. Se você gravar muito sou alegre, sou alegre, sou alegre, vai chegar um ponto que o subconsciente vai falar: olha, eu tenho mais a ideia sou alegre do que a ideia sou triste. Então é essa ideia que eu vou concretizar. Você começa a se tornar alegre. De tanto repetir, de tanto afirmar, você acaba manifestando. É por isso que pessoas que só falam em doença ficam doentes. É interessante, você pode observar, normalmente as pessoas que trabalham com determinadas áreas, com determinados problemas, elas acabam manifestando esses problemas. Então, por exemplo, o oftalmologista muitas vezes tem problema de vista, cardiologista tem problema de coração, dermatologista tem problema de pele. Pô, os caras são especializados, mas como eles passam o dia inteiro falando daquela doença, eles gravam no subconsciente e acaba se manifestando. A mesma coisa, pessoas assim que falam de doença o tempo inteiro, pessoas que falam de assalto o tempo inteiro, pessoas que falam de tragédia o tempo inteiro, elas acabam vivendo essas situações exatamente porque elas gravam isso daí dentro do interior delas. Então nós precisamos eliminar esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins, essas gravações ruins, utilizando esse método do consciente e da meditação Shinsokan, que é acessando diretamente a supraconsciência. E observa só, você não precisa saber o que tem aqui dentro, viu? Eu não preciso saber o que eu tenho de dívida, o que eu tenho de problema, o que eu gravei de desgraça dentro de mim. Eu não preciso saber. Por quê? Se você for saber, é como se você pegasse uma loja, imagine uma loja com 10.000 peças de brinquedos espalhadas no chão e você tivesse que estudar e analisar cada peça. Você não tem encarnação que dê conta de você analisar tudo. Então você não precisa saber qual é o problema, você precisa saber como eu faço para resolver. Ora, se eu sei que se eu gravar a ideia de Deus dentro de mim, essa ideia vai ficar forte e vai transformar, vai retirar o sentimento de autodestruição, então eu vou começar a gravar, independentemente do que tem aqui dentro, você vai retirando e faz a mesma coisa com o consciente, vai gravando coisa positiva, vai gravando coisa positiva. Você unindo essas forças, você mexe radicalmente nos seus 95%. Preletor é fácil? Algumas pessoas vão ser até fáceis, para outras não. Para mim não foi fácil. Para mim tive que,
suar bastante a camisa para fazer esse trabalho. Mas quando mudou, rapaz, o negócio foi bom demais. Então o que acontece? Os meus complexos que eu tinha gravado aqui dentro, meus medos, as minhas inseguranças, aqueles medos assim, que você não consegue explicar o que é aquilo que tem dentro de você, já fui arrastado para todo tipo de problema. Eu até brinco, na minha vida até hoje eu só tive um relacionamento que deu certo, todos os outros foram muito errados, não tive nem aquele relacionamento que eu falasse assim, puxa, foi um relacionamento, não, foi tudo assim muito esquisito, porque tudo que eu tinha gravado dentro de mim só me levava, eu parecia curva de rio, só parava tranqueira, sabe? Era uma coisa assim, meus colegas até brincavam, eles falavam que eu ficava na porta do manicômio, a primeira doida que saía era que eu ia namorar, porque assim, não porque as meninas eram doidas, mas porque meus relacionamentos eram todos esquisitos, doentes, eram umas coisas assim. As meninas na essência, elas eram todas maravilhosas, era eu que era o problema, era eu que tinha medos, coisas horrorosas dentro de mim. Quando eu fui eliminando isso, naturalmente eu fui arrastado para um relacionamento maravilhoso que eu vivo hoje, já estamos há 18 anos juntos, que é muita paz. Aí você para pensar, o que aconteceu? Que eu nunca acertei e de repente eu acertei. Foi uma obra do acaso? Foi sorte? É porque Deus o abençoou? Não, Deus abençoa todo mundo. Só que para manifestar as bênçãos de Deus, a sua mente tem que estar querendo manifestá-las, tem que estar aceitando manifestá-las. Então o que aconteceu dentro de mim foi o seguinte, eu retirei os pensamentos de autodestruição e permiti que os pensamentos de amor se gravassem dentro de mim. E isso foi feito como? Trabalhando pelo próximo dentro da Seichonoye, lendo, estudando, praticando a meditação Shinsokan e utilizando o meu consciente. Na hora que eu transformei aqui dentro, naturalmente chegou até mim uma pessoa que pode me amar e eu posso manifestar um amor para ela e construímos uma família muito feliz e harmônica. Então, olha que legal. Entender esse processo te dá a chave para você transformar a sua vida. Você pode não fazer? Você é livre. Fique tranquilo. Na Seichonoye a gente não obriga nada, mas na Seichonoye a gente ensina que quanto mais você trabalhar, mais resultado você vai ter. Você não quer ser feliz? Você não quer ser próspero? Você não quer ser uma pessoa realizada? Então, manifesta Deus. Porque quando você manifestar Deus, você vai manifestar tudo. O professor Masaharu Taniguchi continua. Ele fala assim: o desejo de autodestruição não é o desejo verdadeiro da própria pessoa, mas como vem do seu interior, é frequentemente confundido com o desejo próprio. O sentimento de autodestruição, ele vem de dentro. Aí como a pessoa recebe, ela fala, não, é isso que eu quero, é essa que é a minha vontade. Então você vê pessoas com desejos assim, você fala, meu Deus, gente, você está fazendo, você está destruindo a tua vida. Mas você vê a pessoa falando, é isso que eu quero, porque ela confunde o que vem do subconsciente com o desejo interior. Na verdade, o desejo real do ser humano está na supraconsciência. É por isso que as pessoas que se realizam espiritualmente são felizes, enquanto que as pessoas que realizam os desejos subconscientes nem sempre são felizes. Se o desejo do subconsciente for um desejo condizente com a supraconsciência, a pessoa vai ser feliz. Se o desejo do subconsciente for um desejo egoístico, a pessoa não vai ser feliz. Tem pessoas que vivem na luxúria, que vivem, a pessoa busca a bebida, os prazeres do sexo, a pessoa busca os prazeres carnais, acreditando, é o que eu quero, é o que vai me fazer feliz, e ela acaba encontrando um vazio, porque não é um desejo verdadeiro dela, é um desejo do sentimento de autodestruição. Sim, a busca exacerbada dos desejos materiais é um sentimento de autodestruição, porque você usa de forma sem sabedoria da carne, você usa de forma abusiva do seu aparelho, do seu veículo chamado corpo carnal, e isso lhe causa a destruição, o desgaste. Isso te traz inúmeros problemas. É impressionante o número de pessoas que se envolvem em problemas pela falta de autocontrole, pelos desejos de autodestruição que emanam do subconsciente. Então, problemas advindos de bebida, vícios, drogas, sexo, traição, desejos impuros, falta de moral, falta de tudo que vocês puderem imaginar que vem manifestado em forma de desejo, são sentimentos de autodestruição que se manifestam. Como vem do interior, a pessoa fala, eu nasci para isso. Então, eu já conversei com pessoas que a pessoa falava assim, me deixa ser pobre, eu nasci para ser pobre, eu gosto de ser pobre. Aí você pensa, como é que uma pessoa pode querer
sofrer? É porque dentro dela tem um sentimento de autodestruição que quando se manifesta, a pessoa acredita que é dela. Mas nós aprendemos na Seitonê, todo mundo tem a supraconsciência, todo mundo. Então todo mundo tem um desejo de ser feliz, porque Deus está dentro de cada pessoa e Deus quer se manifestar em forma da mais suprema felicidade. Porque Deus criou o homem para ser feliz, não para sofrer, não para ser infeliz, não para ser destruído, não para ser derrotado. O homem é vencedor porque no seu interior já está Deus. Agora, manifestar essa vitória, que é o trabalho de internalização da nossa supraconsciência no nosso subconsciente de forma acessível. Então, quando a pessoa tem um pensamento negativo, tem um hábito negativo e ela fala, eu sou a si mesmo, na verdade ela está confundindo o que ela é na essência, que é filha de Deus, com o sentimento autodestrutivo que ela tem no seu subconsciente. Eu espero que isso tenha ficado muito claro e peço desculpas se eu não consegui explicar de uma maneira compreensível, mas isso é muito importante entender. Nunca confunda o sentimento de autodestruição do seu interior com o desejo da sua imagem verdadeira. A sua imagem verdadeira só quer o que tem de melhor, porque ela é Deus que habita no seu interior. O professor Masaharu Taniguchi finaliza. Disse que quem vence a si mesmo é o mais poderoso, porque ele vence o falso eu, que é autor da autodestruição. Olha que lindo isso. É o homem mais poderoso, é a pessoa mais poderosa, o ser humano mais extraordinário, porque ele vence o falso eu. A mente fenomênica, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. A mente fenomênica, ela é ligada ao falso eu. O que é o falso eu? É essa ideia de que você é um ser carnal, limitado, que tem vontade de se destruir, que tem vontade de expandir os seus desejos, as suas posses, porque você acredita que é um ser limitado. Esse é o falso eu. A mente de Deus é o eu real, que nós chamamos na Seitonê de imagem verdadeira. É poderoso quem manifesta a sua imagem verdadeira, porque quem manifesta a imagem verdadeira faz com que a supraconsciência se sobreponha à mente fenomênica do falso eu. Então, quem desperta para o seu eu real e acessa o seu eu real faz com que a sua mente se torne a própria mente divina. Isso faz com que na sua vida manifeste somente graças, bênçãos, louvores e alegrias. É por isso que o homem mais poderoso é aquele que suplanta o seu falso eu. Os grandes iluminados que vieram na humanidade nos ensinaram o caminho da felicidade e o caminho para encontrar Deus foram homens que acessaram o seu eu real e suplantaram o seu falso eu. Foram homens que foram extraordinários na sua capacidade de sentir Deus e projetá-lo de forma concreta em atos palpáveis, em atos que hoje nós chamamos verdadeiros milagres. Nós temos a mesma essência desses homens fantásticos, porque nós também temos a nossa supraconsciência, nós também temos a mente de Deus dentro de nós. A capacidade de manifestá-la é que é algo que precisa ser trabalhado. Por isso que a Seitonê fala, todo homem é filho de Deus, mas nem todo homem vive como filho de Deus. Por quê? Vai depender da capacidade de acessar a supraconsciência e projetá-la em sua maioria dentro da mente subconsciente. Eu bato tanto na tecla da meditação Shinsokan, porque a meditação Shinsokan é uma meditação fácil, simples, rápida e extremamente profunda para a conscientização desse seu eu real, da sua imagem verdadeira. Você simplesmente visualiza o mundo perfeito de Deus e você lá, vivendo com Deus esse mundo da perfeição. Essa vibração, ela começa a pulsar e ela começa a vibrar todos os seus corpos, incluindo o corpo astral onde está o seu subconsciente, e isso vai fazendo com que ele se purifique, se eleve, até o momento que ele se identifica com a verdade. Identificou-se com a verdade, Deus se manifesta em sua plenitude.
Então, se você não quer ser arrastado pelo karma, se você não quer ser arrastado pelos sentimentos de autodestruição, trabalhe a mudança da sua mente. Se você está vivendo agora depressão, tristeza, solidão, qualquer sentimento desesperador, qualquer sentimento ruim, saiba, nós entendemos o quanto isso dói. Nós entendemos. Não menosprezamos a dor de ninguém, mas afirmamos, é possível sair sim, se você começar a mudar o que gravar dentro de si. Muitas vezes as pessoas sofrem porque elas ficam somente olhando para o seu umbigo e elas ficam potencializando cada vez mais os seus problemas. Ela só enxerga o problema dela, ela só tem olhos para o umbigo dela, é somente o problema dela que interessa na face da terra. Ela começa a se sentir sozinha, desamparada e acaba caindo em profundo sentimento de solidão e até mesmo depressão. Quando você começa a entender que para manifestar Deus eu preciso trabalhar o consciente e o subconsciente, você vai para atos concretos. E uma das maneiras de você trabalhar o consciente e a supraconsciência é ajudar o próximo. Quando você ajuda o próximo, você sente a vida de Deus fluindo. Você grava aqui dentro a seguinte ideia: caramba, eu mereço ser feliz porque eu ajudo o próximo. Quando você grava isso de forma forte dentro de você, você começa a fazer com que a supraconsciência se manifeste. Então olha que interessante, não é algo mágico, é algo extremamente cadenciado, é algo extremamente palpável, é algo extremamente perceptível. Quanto mais você acessar a supraconsciência e colocar em atos práticos, mais você vai gravar dentro de si a ideia de que você merece. Por isso que trabalhos voluntários em creches, em asilos, dentro da Seichonoye, na sua comunidade, na sua área profissional, nos seus talentos, naquilo que você faz, tudo aquilo que você se dedica de coração para a felicidade do próximo, te leva à realização, uma felicidade suprema, porque você faz com que a sua supraconsciência grave dentro da sua mente. Dentro da sua mente subconsciente e faz com que essa sensação de que eu mereço fique fortemente interiorizada. Então, mudar a sua vida é possível. Comece a fazer algo em benefício de alguém, para a alegria de alguém, e esse alguém pode ser até você, mas de uma maneira assim espiritual, não de uma maneira simplesmente satisfatória dos seus desejos carnais, não, alguma coisa que seja, por exemplo, uma oração para você, parar e ler uma sutra sagrada para você, isso é uma boa ação para você. Então, quando você começa a fazer boas ações, começa a se dedicar, você começa a sentir a vida de Deus fluindo, aliado a uma meditação que te faz entender a supraconsciência e senti-la, e o trabalho de leitura e estudo, é certeza que dentro em breve você sentirá os resultados dessa transformação. Acredite, é possível trabalhar a mente ao seu favor, desde que você utilize os mecanismos corretos. Não deixe de praticar a meditação Shinsokan, não deixe de colocar em prática atos que beneficiem as pessoas. Quem ama a humanidade, recebe o amor da humanidade. Além de não ficar sozinho, sempre vai sentir o amor e nunca será visitado pela solidão. Mesmo que esteja sozinho, sempre se sentirá acolhido do grandioso trabalho de ajudar a tudo e a todos. Quero agradecer profundamente a presença, a participação, meu muito obrigado por permitir que eu estivesse com você hoje à noite. Não deixe de compartilhar e curtir se você gostou dessa palestra. Mande para alguém que esteja precisando conhecer o mecanismo e principalmente a supraconsciência para que possa entender que na essência é filho de Deus e que pode levar uma vida feliz, completa e realizada desde que retire os sentimentos de autodestruição do seu interior. Meu muito obrigado, um beijo no coração e vamos agora para a nossa meditação Shinsokan. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição de oração para realizarmos a meditação Shinsokan. Sentados na ponta da cadeira, calcanhares juntos, levantados, bem alinhados à sua coluna ereta, semblante sereno, respiração profunda e vagarosa. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra.
As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Farei agora novamente a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Meu muito obrigado. E vamos passar ao nosso dever de casa para que nós possamos limpar cada vez mais o nosso subconsciente, a nossa mente e entendamos a nossa real natureza e possamos retirar esse sentimento de autodestruição que fica armazenado no nosso interior. Então, o nosso dever de casa para essa semana será fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, que a meditação Shinsokan é o meio mais eficaz, mais forte, mais robusto que nós temos de realmente gravar a verdade homem filho de Deus dentro de nós. E o segundo, nós vamos repetir, deixa eu até colocar aqui antes, nós vamos repetir essa frase várias e várias vezes. Sou filho, filha de Deus, várias e várias vezes, para ir gravando, sedimentando no nosso interior. MO quer dizer muito obrigado, para nós sedimentarmos cada vez mais a ideia de que nós somos realmente filhos de Deus perfeitos e maravilhosos e temos a centelha divina em nosso interior. Nós vamos repetir essa frase 500 vezes por dia. Sim, 500 vezes, para que nós possamos gravar realmente com a mesma intensidade e com a mesma profundidade com que são gravados todos os demais pensamentos. Aí, quanto mais ele estiver no seu interior, mais ele há de se manifestar. Quero agradecer profundamente a presença de todo mundo, abençoá-los para que vocês tenham uma semana iluminadíssima. Meu muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima segunda-feira. Até logo!